Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos e o assunto hoje, os agentes do relevo, as forças que transformam o relevo, as forças que constroem o relevo. Espero que vocês estejam assistindo esses vídeos com atenção, acompanhado do seu livro didático, que tem muitas informações relevantes nele também. Então nós temos as forças que constroem, as forças que modificam o relevo. Nós vamos ver cada uma dessas forças agora. Vamos iniciar aí com uma definição de relevo. Ainda vamos explicar, vamos chegar na aula com a explicação apenas sobre o tipo de relevo, mas não é agora ainda. Os desnivelamentos que ocorrem na crosta, e você já sabe o que é crosta, a camada mais superficial, diferente de litosfera, que a litosfera ela vai ser formada ali pela camada mais superficial do magma, que é sólida, que é a astenosfera, mais essa camada mais superficial, que é a crosta, e isso eu dou o nome de litosfera. Então a crosta é apenas a camada mais superficial. São o resultado de lentas mudanças, que duraram milhares, às vezes milhões de anos. Lembre-se que quando falamos de tempos geológicos, sempre falamos em milhões e milhões de anos. Salvo quando ocorrem manifestações internas da crosta, como os terremotos e o vulcanismo. O relevo apresenta uma gama enorme de formas topográficas, como planícies, planaltos, montanhas e depressões. Aqui nós temos uma classificação geral. Planície, planalto, montanha, chapada, escarpas e depressão. A maioria já entende como planície, planalto, montanha e depressão. Não é isso? Planície, terreno plano com altitudes de 0 até 100 metros. Isso depende muito da bibliografia, da literatura que você está utilizando. Alguns autores colocam até 200 metros. Na nossa aula de relevo nós falaremos sobre isso. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pela água dos rios ou mares, até porque é a parte mais baixa do relevo, junto com as depressões. Planalto, terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. As escarpas e chapadas serão formações que correspondem aos tipos de planalto, aqui chapada. Formações rochosas acima de 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior. Escarpas, encosta íngreme de um penhasco, que geralmente surgem nas bordas de planaltos. Montanha, porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Depressão são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa quando está acima do nível do mar e depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Esse caso aqui, esse pontilhado, esse tracejado aqui refere-se ao nível do mar. Então aqui eu tenho uma depressão absoluta que está abaixo do nível do mar. Se a depressão fosse neste exemplo que eu estou pintando aqui agora, seria depressão relativa. Mas a aula ainda não é sobre relevo, tá? De fato, não é sobre o relevo. O relevo resulta da atuação de dois grupos de forças que atuam sucessiva e simultaneamente, denominados agentes do relevo, que corresponde às forças endógenas, e aí tem a letra D aqui, de cara já vou te dar a dica, lembra de dentro, tá? Forças endógenas, que também podem ser chamadas de agentes internos. O que vem de dentro do interior, o que vem dentro do planeta Terra, ele vai criar o relevo, sendo, portanto, forças construtoras. Exemplo, tectonismo, vulcanismo e abalucismo. São apenas essas três. Então, letrinha D aqui vai lembrar de dentro. O que acontece dentro do planeta Terra? Tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, que foi tema da aula passada. Vulcanismo e abalucismos. E as forças exógenas, que acontecem no exterior, EX, exógenas, ou também chamados de agentes externos. O que acontece aqui fora modifica, modela o relevo. Então, qual o tipo de força que pode modificar, que pode modelar o relevo?
Erosão e intemperismo. Processo de erosão, processo de desgaste, processo de retirada pode ser através da água do rio, fluvial, do vento, das geleiras, das ondas, das marés e da chuva. Então, fluvial, eólica, glacial, marinha, pluvial. E o intemperismo físico, que terá a ver com a variação de temperatura, e o intemperismo químico, que terá a ver com a ação da água sobre a rocha, sobre o solo em geral, e o biológico, que eu terei que ter aí algum ser vivo atuando sobre esse relevo, sobre essa rocha. Então vamos primeiro para as forças que acontecem dentro, os agentes endógenos, forças endógenas que formam o relevo. Denominam-se agentes internos. As forças que ocorrem dentro da crosta, ou vindas do manto, nós falamos isso na aula anterior também, de onde é que sai o magma que é expelido pelo vulcão, é do manto, é externo, e com origem variada. Correntes convectivas do magma, que é exatamente a força responsável pela movimentação das placas tectônicas, pressão do manto, contração da crosta, devido ao seu resfriamento e deslocamento dos blocos continentais. Os principais agentes internos são tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo. Então, primeiro agora, tectonismo. Também denominado de diastrofismo, pode aparecer isso na avaliação, tá, pessoal? Diastrofismo, que significa distorção. São movimentos lentos que ocorrem na crosta terrestre, provocando deformações das rochas. Entre os movimentos tectônicos distinguem-se duas formas: epirogênese, quando ocorrem movimentos verticais da crosta, e a orogênese, quando ocorrem movimentos horizontais. São dois grandes movimentos executados então pelas placas tectônicas. Um movimento que vai levantar a placa tectônica ou vai rebaixá-la, que é chamado então de epirogênese, que é um movimento vertical, e o movimento que vai dar o surgimento de montanhas, por exemplo, aqui, oro, montanha, gênese, surgimento, criação, início, movimentos horizontais. Dica para você poder lembrar, não confundir epirogênese com orogênese. Oro te faz lembrar a palavra horizontal. E quando as placas tectônicas se movimentam de forma horizontal, convergindo uma em direção à outra, vai resultar então no choque das placas tectônicas e na formação de grandes cadeias montanhosas. Então vamos para esse primeiro movimento vertical chamado de epirogênese. Provoca rebaixamento ou então soerguimento da crosta. O âmbito de sua ocorrência é continental. Esses movimentos não afetam a estrutura das camadas do relevo, nem geram uma nova estrutura. Ao contrário, conserva as pré-existentes. Como um fenômeno que ocorre lentamente, sua observação direta só pode ser feita em algumas partes da Terra, onde excepcionalmente são mais rápidas. Aqui nós temos o exemplo da Península Escandinava, onde ocorre elevação de 38 centímetros a cada 100 anos, devido ao alívio da pressão da carga de gelo que suporta desde a última glaciação. Então, à medida que vai havendo degelo, ela vai soerguindo. A epirogênese, ao provocar os rebaixamentos e soerguimentos, pode influenciar nos litorais, através das transgressões e regressões, na hidrografia, aumentando ou diminuindo o débito dos rios, e também influi no desgaste erosivo, através do transporte e deposição de sedimento nas áreas de ocorrência. Então, aqui nós temos o exemplo de uma dobra, e aqui nós temos o exemplo de um falhamento. É assim que vai aparecer na sua atividade, para você ter noção de quando o texto estiver se referindo a uma dobra no relevo ou a um falhamento, sua cabeça tem que te mostrar essas duas imagens. Aqui, exemplos de movimento verticais, de soerguimento ou de rebaixamento. A placa tectônica ela sofre pressão de vários dos lados. E em algum momento ela vai se deformar. Então, quando há o movimento vertical para baixo,
eu dou o nome de graben. Quando o movimento vertical para cima, Horst. Dificilmente cai isso nas questões. Esse é um conteúdo, é um assunto muito complexo e tem vários níveis de aprofundamento. Tá? Em algumas questões não se aprofunda tanto assim, mas eu coloquei a título de curiosidade e se tiver na nossa avaliação você não vai ser pego de surpresa. Então, movimento vertical para cima, epirogenético, Horst, movimento epirogenético para baixo, graben. Então falamos sobre a epirogênese. Agora vamos para a orogênese, que dá início, por exemplo, à formação de grandes cadeias montanhosas. Consiste em movimentos horizontais, te indica, horizontal, de grande intensidade, capazes de gerar cadeias de montanhas e dobrar rochas. Essas rochas que têm a capacidade ou têm a característica de ser mais maleável, elas são dobradas. Tem amplitude mundial. Podem ser convergentes, como nós já estudamos aqui, eu tenho um exemplo da placa convergente, divergente ou transcorrente. Lembre sempre que a placa oceânica, a densidade dela é muito maior. Ela é mais pesada, então o movimento dela sempre será o de subducção. E a placa continental ela é menos densa. Tá? Então ela vai ser soerguida, ela vai ser levantada. No movimento B aqui, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Divergente, então aqui o magma vai ser expelido, vai surgir uma nova cadeia de montanhas. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos, por exemplo, da cadeia de montanhas mesoceânica, mesoatlântica, então, para você poder lembrar. E aqui eu tenho o movimento conservativo, ou transformante, ou transcorrente. Tá. Ainda falando sobre a orogênese, quando dentro da orogênese esta dobra fizer esse movimento para cima, você receberá o nome de anticlinal e para baixo, sinclinal. O choque de placas é responsável por soerguimentos e subducção, quer dizer, para cima e para baixo, submerso, submarino, submergir, subsolo, falhas e dobras. Dobramentos surgem por movimentos orogenéticos. Movimentos de placas sobre uma rocha com boa capacidade plástica, que é essa capacidade de ser mais maleável, geram dobras. Falhas surgem quando a movimentação ocorre em rochas rígidas, duras. Então vai fraturar, ela não vai dobrar, ela vai fraturar. Fratura ou diáclase é onde a movimentação tectônica provocou a quebra da rocha sem deslocamento nítido entre as partes quebradas. Já as falhas são fraturas onde há deslocamento nítido das partes quebradas. Muito bem, passamos então pelo primeiro assunto, que foi o tectonismo. Vamos chegar agora ao vulcanismo. Estamos falando sobre os agentes internos do relevo. O vulcanismo, todo mundo conhece, manifestação interna da crosta terrestre, que em função das altas temperaturas e pressões provoca a subida do material magmático. Ocorre com grande frequência nas áreas de limites entre placas. A atividade vulcânica coincide predominantemente com atuais zonas orogenéticas, sendo assim consequência dos movimentos tectônicos. Falou que coincide, não é? Aqui nós temos o mapa que representa as placas tectônicas. De acordo com a legenda, os pontinhos vermelhos aí são os vulcões ativos. Esse tracejado aqui, limites divergentes e os limites convergentes. Repare que onde nós temos os limites convergentes, que é o triângulo verde, onde as placas tectônicas estão se encontrando, eu tenho a maior quantidade de vulcões. Essa região aqui vocês conhecem como o Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. Eu tenho aqui a placa pacífica e ela está fazendo um movimento de convergência com a norte-americana, com a euroasiática, com a indo-australiana, com a de Nazca. Então são vários exemplos aqui. Só para você ter ideia, dos 450 vulcões ativos, 75% localizam-se no litoral do Oceano Pacífico, área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico.
A dorsal atlântica ou meso-oceânica é a segunda em atividade vulcânica, com 12% dos vulcões. Aqui é o Círculo de Fogo, é só para você poder fazer essa comparação e relembrar algo que você já estudou. Então agora o próximo agente endógeno que acontece dentro são os abalos sísmicos, que são terremotos quando acontecem em terra e maremotos quando acontecem, obviamente, em mar. E aí, se acontece em mar, vai dar início, pode dar o início a um tsunami, né? As ondas gigantes, que não tem nada a ver com aquecimento global. Algumas questões, por vezes, coloca devido à alteração climática dos últimos anos, como consequência, temos a formação de tsunami. Não. O tsunami é uma onda gigante formada devido a um abalo sísmico, né? Um maremoto. São movimentos naturais da crosta que se propagam por meio de vibrações. Ocorre por conta de 3 causas básicas: desmoronamento interno, vulcanismo e áreas de limites de placas. As zonas sísmicas, em geral, se encontram no limite das placas tectônicas. A intensidade dos terremotos é bastante variável. Os fatores que mais influem são a resistência das rochas e a distância entre o epicentro. O que é o epicentro? Local em superfície onde o tremor é sentido com mais força. E o hipocentro, local em subsuperfície, quer dizer, abaixo, lá no interior, onde o tremor começa a se propagar, e essa intensidade do abalo sísmico é medida pela escala Richter. Aqui está o exemplo para você. Hipocentro, né, lá no interior, onde houve o contato da placa tectônica, vai se propagar em ondas sísmicas até chegar aqui na superfície. Quando chegar na superfície, receberá o nome de epicentro. Essa força maior receberá o nome de epicentro. Mais uma vez aqui eu tenho o modelo de falhamento, né? Houve o choque das placas tectônicas e aí vai haver a propagação sísmica até chegar aqui na superfície, no epicentro. As setinhas mostrando aqui o movimento das placas tectônicas, ondas primárias e ondas secundárias, né? Elas vão se propagar. Quando você está brincando lá com água, né? Joga uma pedra na água, você repara a água fazendo aquele movimento, né? Seria mais ou menos para você ter uma noção de como é essa propagação do abalo sísmico. Aqui é praticamente a mesma imagem, só para uma ilustração diferente, mostrando aí numa cidade qual seria as consequências. Vamos comparar aqui o mapa de placas tectônicas com de zonas sísmicas e vulcões. Isso aqui é bem bacana, que quando eu comparo onde há áreas de choque de placas, como este aqui, né, com este exemplo aqui, eu tenho a maior ocorrência de vulcões e atividade sísmica. Muito bem, para poder finalizar, os processos endógenos que acontecem dentro. Eu tenho o tectonismo, tenho o vulcanismo e tenho os abalos sísmicos também. Movimentação da placa tectônica, orogenia, que é o movimento horizontal, orogênese, e epirogenia, que é o movimento vertical. Qual é a consequência da orogênese? O movimento horizontal da crosta forma cadeias de montanhas. Da epirogênese, movimento vertical da crosta, montes lentos. Pode haver também a formação de bacias sedimentares. Vulcanismo engloba os processos que permitem e provocam a ascensão do magma do interior da Terra à superfície terrestre. Vamos agora para os agentes externos, aqueles que acontecem aqui no exterior, né? São as forças exógenas. Os agentes exógenos do relevo, também chamados de agentes externos, são aqueles que atuam acima da superfície. Professor, então eu posso falar que os agentes endógenos, que são os agentes internos, acontecem abaixo da superfície, abaixo da placa tectônica? Eu posso falar assim, professor? Um é abaixo da placa tectônica e o outro é acima? Perfeito, pode falar assim, senhor. Modificando-a gradualmente pelo desgaste. Na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficial. A palavra geomorfológica me faz lembrar de formas de relevo. Os agentes externos do relevo mais preponderantes são águas, tanto a água
do rio, que é a fluvial, a água da chuva, água marítima, a água em geral. Os ventos, então água, vento, e as alterações climáticas, ou seja, o intemperismo, as intempéries, essa mudança de quente e frio, que ocasionam dois principais processos: o intemperismo, que eu acabei de explicar, e a erosão. Por esse motivo, esses elementos citados são por vezes chamados de agentes intempéricos ou agentes erosivos. Então, nós temos três formas principais de intemperismo: o físico, o químico e o biológico. Qual a principal característica de cada um deles? Com a característica você vai perceber a diferença. No intemperismo físico, você tem a variação de temperatura. Imagine aí uma rocha ou um relevo exposto sob um sol, isso durante milhões e milhões de anos, sobre um período muito quente. De repente, é um período de congelamento, isso ao longo de milhões de anos. Essa mudança de quente, frio, quente, frio, quente, frio, vai ser dado o nome de processo mecânico, e essa alteração entre o quente e o frio vai quebrar a rocha, vai fraturar a rocha, vai fissurar a rocha. Como se você tivesse com o seu lápis na mão, com a sua caneta, pela sua força mecânica dos seus braços, você quebra esse lápis, quebra essa caneta. Você muda a composição do lápis da caneta? Não, você não mudou. Você tem 2 pedaços de caneta, 2 pedaços de lápis, pela sua força mecânica. Então, veja, também é assim na natureza, na ação do intemperismo físico. Não a alteração dos minerais. A rocha é fraturada em várias outras partes. Onde é que vai ter essa alteração ao longo de milhões e milhões de anos entre quente e frio? Regiões polares e nas regiões desérticas. Qual tipo de paisagem que vai ser provocada? As paisagens mais grosseiras, um relevo mais abrupto, nada suave, nada mamelonar, nada nesse sentido. Então aqui, por exemplo, a região da Antártida, olha a quantidade de pequenas rochas que eu tenho aqui, fissuradas, fraturadas, fragmentadas. Comece, você que assiste muita série, muitos filmes, observe aí a paisagem quando é mostrada, quando tem muitas rochas assim, significa então que houve um intemperismo físico. Agora vamos para o intemperismo químico. Eu tenho que ter a ação da água. E aí basta você lembrar qual região do planeta Terra onde você tem a maior quantidade de chuvas. Falando sobre as zonas climáticas. Ainda não entramos nesse assunto, mas você sabe que essa região central do planeta Terra é chamada de região tropical ou intertropical. Essa região próxima à linha do Equador é onde há a maior ocorrência de chuva. Então, em toda essa região aqui, nós teremos o predomínio do intemperismo químico. E quando há a ação da água, a decomposição da rocha vai alterar a mineralogia. A água vai funcionar como uma força química, alterando a mineralogia dessas rochas. Onde é que acontece? Nas regiões tropicais. Isso aqui está errado, tá? As regiões desérticas, isso aqui está errado. Vai provocar paisagens suaves, relevo mais arredondado. Então, repare aqui no Rio de Janeiro, olha a praia, como ficou diferente agora. Muita chuva, o pão de açúcar, que é uma forma mamelonar, forma de meia laranja, vai ser assunto seu ainda, não se preocupe, este ano. Se não der esse ano, vai ser ano que vem, mas você vai ver sobre isso. O relevo fica mais suave, não fica com relevo grosseiro, não fica abrupto. O intemperismo biológico, alguns autores nem colocam, porque ele tem que ter a ação dos seres vivos. Por exemplo, as bactérias ou raiz das árvores ou a toca de animal. Um animal faz uma toca ali próximo à rocha, só isso não é o suficiente. Tem que haver, por exemplo, uma chuva. Tendo a chuva, a água vai provocar um intemperismo químico e vai fragmentar, vai transformar, vai decompor essa rocha. Ou, por exemplo, o acúmulo de folhas sobre uma rocha. Há uma chuva, essas folhas acumulam a água da chuva, que vai provocar também futuramente uma transformação, uma decomposição.
Então, o intemperismo biológico ele tem que ter, além da ação do ser vivo, mais a ação de uma chuva, por exemplo. Então, aqui nós temos uma rocha, e olha, a raiz da planta aqui fraturou a rocha. Imagine quando vier a chuva, a gotícula de água vai conseguir penetrar nessa rocha e decompor e transformar os minerais que compõem essa rocha. E aqui nós temos outro exemplo também. Então, esse é o temperismo biológico, que sempre está associado a um temperismo químico e também ao físico. Processo de erosão, o processo acontece em 3 etapas. Primeiro a retirada, depois que retira há o processo de transporte, depois que se transporta esse sedimento vai ser colocado, vai ser depositado em algum lugar. Então, o processo de sedimentação. Então, como é que pode haver o processo de erosão? A erosão fluvial, pluvial, marinha, glacial, eólica e etc. Dependendo do livro que você está pesquisando, do site, ele vai te dar inúmeras formas. Aqui eu coloquei as principais. Então, a erosão pluvial é a erosão causada pela pluviosidade, a água da chuva. Áreas de encosta desmatadas são as principais áreas atingidas, porém não precisa necessariamente serem desmatadas quando há um período intenso de chuva em uma determinada região. Aqui há o deslizamento. No caso de uma área de serra, quando você tem a chuva, essa água vai infiltrar, ela vai infiltrando, e ela vai infiltrando, depois que ela infiltra, ela percola, e aí vai encharcar toda essa camada mais superficial, e tudo isso aqui vai desmoronar. Tudo isso aqui vai descer. Se acontece isso aqui em área de mata, que as raízes ainda prendem um pouco o solo, imagine em área que é totalmente desmatada. Então, nas áreas de encostas, aí, a erosão da água da chuva vai ser muito mais forte, principalmente se for em área desmatada. Fluvial, a erosão causada pela água dos rios. Você consegue perceber pelos seixos dos rios. Seixos são aquelas pedrinhas arredondadas, tá? Você que vai em beira de rio aí, vai nos rios, dá uma mergulhada, pega aquela pedra que está toda boleada, toda arredondadinha, o nome é seixos. Graças a esse transporte por rolamento, essa pedrinha vai rolando ali no leito do rio, ele vai ficando daquela forma arredondada. O grande problema é quando há o desmatamento das margens, facilitando o assoreamento do leito do rio, no qual a água do rio perde força, fica mais difícil de chegar até o final, a parte final, que é a foz. Outro processo que pode ocorrer é o desgaste do assoalho dos rios, tornando o leito mais profundo, como é o caso do Grand Canyon nos Estados Unidos. Então, aqui nós temos o exemplo do assoreamento, a formação de bancos de areias, esse é o tipo de erosão fluvial. Aqui o Grand Canyon, que provocou a erosão no assoalho do leito desse rio. E aqui também nós temos outro processo de assoreamento. A área desmatada vai haver o assoreamento, essa areia vai aqui para o leito do rio, vai diminuir a sua profundidade, chegando até extinguir esse curso do rio. Também é exemplo de assoreamento. Ou ainda pode provocar as famosas vossorocas ou bossorocas, que são verdadeiros rasgos aí no solo. Erosão glacial, desgaste formado em áreas com gelo em um período do ano, pois o ato de congelar e descongelar agride diretamente a rocha quando esta água está sobre ela, formando os chamados fiordes, paisagem típica da região mais ao norte do continente europeu. Isso aqui é milhões e milhões de anos. Era uma área congelada, houve o degelo, esse degelo provocou um recorte, um rasgo na superfície, e esse rasgo, o recorte, foi devido à presença, por exemplo, de rochas ou pedras, como você conhece. Essas rochas elas vão funcionando como verdadeiras ferramentas que vão escavando aí o solo. Isso ao longo de milhões e milhões de anos, tá, pessoal? Isso aqui são fiordes, degelo que provocou o rasgo na superfície. A ação das geleiras, veja bem, essa parte aqui, quando houve o desgaste, então o degelo, a paisagem ficou dessa maneira.
E nós temos também outro exemplo aqui, que são as morainas ou morenas. O que é isso, professor? Morainas ou morenas? São essas pedras aqui, ó, são esses pedacinhos de pedras que são arrastados durante o processo de degelo. Tá bem? A abrasão marinha é causada pelas ondas do mar, o impacto das ondas sobre os costões, sobre o litoral, sendo suaves ou agressivos, resultam na degradação da rocha matriz, dando origem principalmente às praias. Esses impactos, quando são fortes, formam as chamadas falésias, como a de Torres, no Rio Grande do Sul. Você já teve o privilégio de conhecer o mar, né? Percebeu ali que quando a onda vem e ela volta, você sente ali ela retirando a areia debaixo dos seus pés. Imagine esse processo ao longo de milhões e milhões de anos. Vai provocar aí, por exemplo, as falésias, né? Essa onda vai rebater aqui nessa rocha e vai provocar o seu desgaste. Falésias, como nas da região Nordeste, por exemplo, né? Isso aqui, daqui a milhões de anos vai se formar uma praia. Repare que aqui nós já temos aqui praia. Processo de formação de praias. Até ficar dessa maneira aqui. Erosão eólica. Muitas vezes o conceito aparece incompleto, induzindo ao erro ou até mesmo à dúvida. Uma erosão causada pelo vento, mas com a ajuda de partículas de rochas. Essas partículas de rocha, esses grãos de areia, são as verdadeiras ferramentas que vão esculpir as rochas, tá? Que são responsáveis pelo desgaste das rochas, funcionando como um jato de areia. Bastante comum em áreas mais secas. Esse tipo de erosão acaba proporcionando cenários belíssimos. O vento por si só não consegue fazer isso aqui, a não ser que ele esteja transportando grãos de areia. Aí esses grãos de areia vão surgir como ferramentas e esculpir. No caso aqui, dessa formação, é claro que essa área aqui ela é bem menos densa, mais frágil do que essa área superior. Aqui outro exemplo de erosão eólica. E acabamos por aqui, pessoal. Espero que tenham compreendido. Até a próxima, tá? Com a aula será sobre os tipos de relevo, as classificações do relevo brasileiro.